Bom dia pessoal, hoje aqui vamos com um tutorial do MSD, sugerido por um dos usuários do fórum. Eu já fiz um tutorial com AD, então depois dá uma olhadinha lá nos meus vídeos anteriores. E hoje vamos com um tutorialzinho do MSD, o ativo aqui vale 5 no caso. Então, basicamente eu vou explicar para vocês, para quem ainda não usa, para quem ainda não sabe usar corretamente, como a gente vai buscar a divergência no histogram MSD, que é a principal utilização dele. Existem algumas outras formas de usar. Vou começar explicando pelas formas não usuais, que as formas não tão eficientes de usar o MSD. Uma delas, por exemplo, você analisar as barras de histograma MSD, conforme elas vão crescente, vai mostrando força na tendência atual, que nesse caso essa pernada aqui era uma pernada terciária de alta, então vai mostrando força na tendência atual, e quando as barras do histograma MSD começam a parar de subir e começar a inverter, pode ser um sinal de atenção de enfraquecimento da tendência atual. Então é um sinal mais fraco, mas tem gente que utiliza assim. Eu particularmente não gosto muito desse sinal. Como a gente pode ver aqui, a gente vê uma pernada terciária forte durante essa pernada toda, e depois virou secundária, né? Lógico. Mas durante essa pernada toda aqui a gente vê que o histograma MSD começa a subir, depois mesmo invertendo, começando a cair, os preços continuam subindo, fazendo fundos ascendentes. Então esse é uma das formas de usar, não tão forte. Outra forma de usar é quando o histograma MSD, quando as linhas cruzam, né? Ou quando o histograma MSD cruza de positivo para negativo. Então, por exemplo, nesse ponto estava negativo, inverteu a barra de negativo para positivo. Isso aqui seria um sinal de compra. Nesse ponto aqui, por exemplo, seria um sinal de compra. Nesse caso, a compra acabou sendo boa, porque teve o rompimento da média móvel de 20 períodos, como a gente pode ver aqui. Então, outra forma de utilizar, quando você tem uma inversão de MSD positivo para negativo e vice-versa, mas é outra forma que eu particularmente não gosto de utilizar. O MSD, para mim, é basicamente interessante para buscar divergência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Olha que nesse caso, a gente vai ter esse... deixa eu pegar outra linha aqui, peraí. A gente vai ter essa LTB aqui no ativo, em vale 5, nesse período aqui mencionado. Então a gente vai ter dois fundos descendentes. Vou até traçar uma linha entre os fundos aqui para mostrar para vocês. Aqui. A gente vai ter dois fundos descendentes aqui nesse ponto. Deixa eu ver se eu pego uma outra reta aqui, que aí fica melhor. Isso aqui. Bom, tem dois fundos descendentes nesse ponto, e o histograma MSD, como a gente pode ver, ele fez dois fundos ascendentes. Fundos, assim dizer, mostrando que ele fez um valor inferior para o primeiro fundo e um valor superior para o segundo fundo, mesmo os fundos sendo descendentes. Então, esse caso, no caso da divergência altista, a gente vai buscar, então, durante uma pernada de baixa, fundos descendentes, a gente vai buscar um crescimento no histograma MSD. Então, para a pernada de baixa, a gente vai buscar essa divergência altista entre fundos de preços e do MSD nesse ponto aqui. Então, pega dois fundos descendentes e ver como está a situação do histograma MSD nesses dois pontos. Como o MSD está subindo e os preços estão caindo, esse é um caso típico de divergência altista, que por si só não é um sinal de compra. Então, estaria com divergência altista aqui, esperaria um sinal mais forte na compra, por exemplo, esse candle grande aqui, esse engolfo grande, engolfou vários candles anteriores e rompeu a média móvel de 20 para entrar na compra. Então, a compra seria nesse caso aqui, por exemplo. Então, a divergência por si só é um sinal de atenção para a gente que a tendência está sendo enfraquecida. A tendência atual está enfraquecida e está prestes a reverter. Esse é o sinal da divergência, no meu modo de ver. Se a gente dar uma olhada em outro ponto aqui, deixa eu mostrar outro ponto para vocês. Deixa eu apagar essa linha aqui também. Aqui. Bom, se a gente dar uma olhada nesse outro ponto aqui, a gente vai ver que os preços começam uma LTA bastante forte. Eu posso traçar até essa LTA aqui, por exemplo. Deixa eu só traçar para vocês essa reta entre os dois topos para mostrar os topos que eu estou falando. Então, a gente vai ter esse topo aqui. Opa, deixa eu pegar aqui. Esse topo aqui e esse segundo topo nesse ponto, por exemplo. Se a gente dá, então, dois topos ascendentes numa pernada de alta. Então, durante a pernada de alta, eu vou buscar pelos topos. Durante a pernada de baixo, eu vou buscar pelos fundos. Então, durante essa pernada de alta, eu vou ter esses dois topos ascendentes. E se a gente der uma olhada no histograma MSD, o histograma MSD está caindo. Então, apesar dos preços fazerem um novo topo ascendente, o histograma MSD não está conseguindo acompanhar, mostrando um enfraquecimento na tendência atual. Nesse caso, esse enfraquecimento levou a uma correção dos preços até pouco abaixo da média móvel
de 20 períodos, até quase nessa LTA que eu tracei aqui anteriormente. Então até essa região aqui de preços um pouquinho abaixo da média móvel dos 20 períodos. Então essa divergência resultou nessa correção e depois continuou essa pernada de alta. Então, no caso da divergência baixista, os preços fazem um topo acima do anterior, mas o histograma ECD não consegue acompanhar e faz um valor abaixo. Então, topos ascendentes, histograma ECD decaindo. Nesse caso, seria a divergência baixista. A divergência altista foi aquela que eu mostrei anteriormente. Fundos descendentes e histograma ECD crescendo. Divergência altista, topos ascendentes e histograma ECD diminuindo aqui nesse caso. Outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: pouca gente sabe isso aqui, pouca gente utiliza. Se a gente der uma olhada, esse primeiro topo aqui, e eu pegar um outro topo lá de trás, por exemplo, esse topo aqui, esse topo mencionado pela seta vermelha. Pega esses dois topos, então eu tenho dois topos ascendentes, bastante grandes aqui, então a gente pegar o primeiro está na região dos 32, o segundo na região do 37, então teve toda essa pernada de alta, mas se a gente der uma olhada no histograma ECD, ele saiu desse valor aqui, deixa eu só traçar uma reta, para esse valor. Então, claramente, o histograma ECD não está acompanhando os preços, então os preços fizeram um novo topo ascendente e o histograma ECD não. Então, isso seria uma divergência baixista, correto? Na verdade, errado. Por quê? Se você pegar, se você não puser um limite para o histograma ECD, você pode pegar qualquer topo e qualquer fundo que você vai achar uma divergência. Se eu quiser pegar um fundo, um outro topo lá de trás e traçar um topo daqui até aqui, eu vou falar, tá com divergência, porque aqui também fez um valor maior do que fez lá, por exemplo. Então, vou dar um exemplo bom. Pega esse topo aqui, olha os absurdos que a gente pode chegar, por exemplo. Pega esse aqui e o de lá da frente. Então, claramente, esse da frente está menor, apesar dos preços estarem numa faixa de preço muito maior. Então, a gente sempre vai poder enxergar a divergência se a gente não interpretar corretamente o histograma ECD. Como a gente vai interpretar? Então, essa divergência que eu tracei aqui está errada, eu vou falar por quê. Está errada pelo simples motivo. Durante esses dois topos aqui, os preços já cumpriram a divergência anterior. Então, a divergência real que eu tinha era essa aqui entre dois topos que não tocam na média móvel de 20 períodos. Após o toque da média móvel de 20 períodos, a gente considera a divergência cumprida, ou seja, os preços estavam com uma divergência, eles já corrigiram o suficiente dentro da tendência que era altista. Corrigiram até onde? Eu defino essa correção até média móvel de 20 períodos, você pode definir de outra forma, tem pessoas que definem de outra forma. Mas corrigiram até a média móvel de 20 períodos, então nesse ponto, onde ele corrige até a média móvel de 20 períodos, ou um pouco mais atrás se você preferir, nesse ponto aqui a gente considera a divergência cumprida. Ou seja, daqui para trás você esquece as divergências e começa um novo contador de divergências. As divergências começam a ser contadas daqui para frente. Então, sempre que a correção, por exemplo aqui, você tem... nesse caso aqui você não teve divergência, mas sempre que você tem uma divergência entre topos ascendentes, como nesse caso aqui, e depois disso o preço corrige até a média móvel de 20 períodos, essa divergência ela é considerada cumprida. Então, você apaga esse contador de divergência, tudo que tem daqui para a esquerda, você apaga tudo e começa a procurar por novas divergências do lado direito do gráfico. Então, essa é a forma correta de utilizar, porque senão você sempre vai achar fundo ou topo que dá para buscar divergência. Então, você tem que ter um limite para buscar um contador de divergência nesse caso aqui. Deixa eu só ver se tinha mais alguma coisa para falar. Não, nesse caso era isso aqui mesmo. Então você tem esses dois topos, essa é a forma correta de utilizar. Então tem que estar claro para vocês por que nesses dois topos aqui não posso utilizar, porque os preços já corrigiram até a média móvel de 20 períodos nessa região. Então a nossa divergência, nosso contador de divergência, ele já foi zerado. Então, dica muito importante essa, muita gente utiliza de forma errônea o MACD, então fica caçando pelo em ovo, fica catando divergência onde não tem. E mesmo assim, como a tendência era forte na alta, essa terciária era forte de alta e futuramente até reverteu para uma secundária com esse topo, com esse fundo ascendente aqui, quando a gente tem uma divergência, o que a gente tem que esperar é uma correção até a média móvel e é isso aí, operar a favor da tendência. Espera uma correção até a média móvel, espera fundo nessa região para uma nova
compra. A mesma coisa aqui, quando a gente viu uma divergência entre fundos, o que dava para esperar aqui era uma correção até a região da média móvel, que foi o que acabou acontecendo nessa região dos 29,59. Bom, pessoal, por hoje é isso e até mais.